Olá! Um projeto que tramita no Senado poderá ajudar a proteger os animais de maus tratos. A intenção é que eles não sejam considerados coisas. Quem tem algum animal de estimação sabe como a relação com eles é especial. O afeto e o carinho marcam o dia a dia dos bichinhos com seus donos. É uma relação de muito carinho, cuidado, né? A gente respeita o espaço do bicho e o animal também respeita o nosso espaço, né? Do dono. Sem animal eu não vivo, animal é planta, não tem jeito, entendeu? Eu gosto mais dos meus animais que certos seres humanos, porque eles amam a gente de verdade. O animal é um membro da família, porque ele aprende, somente o cachorro, ele é muito doce, ele é cuidado, ele é amigo do dono. Se a cachorra vai embora e ela saía quietinha, mas estava pertinho de mim. Reconhecer juridicamente o que cientistas e pessoas que têm animais de estimação já descobriram. Eles têm sentimentos, podem experimentar sensações tanto positivas quanto negativas. É o que os especialistas chamam de seres sencientes. E é por isso que animais como o Flix, por exemplo, não podem e não devem ser tratados como coisas. Um projeto que veio da Câmara e está sendo analisado pelos senadores estabelece que os animais sejam considerados sujeitos de direitos despersonificados e prevê a tutela jurisdicional em caso de violação desses direitos. Isso garante ao Ministério Público a possibilidade de entrar na justiça sempre que os direitos dos animais sejam violados. Dar um tratamento mais humano à questão dos animais, para que ele possa ser considerado, de agora para frente, um ser e não uma coisa, para que a gente possa, o Ministério Público, as entidades de defesa dos animais, poder defendê-los dos maus tratos e de muita coisa, de situação que eles não têm condição de se defender. São vítimas inocentes. Esse consultor do Senado gosta da ideia, mas acha que a proposta precisa de ajustes. O projeto segue as experiências de outros países, que já não consideram os animais nem como sujeitos, nem como objetos. O projeto ele veio com uma intenção e uma alma e um espírito extremamente nobre de tentar proteger os animais. E veio com uma paixão também embutida, mas faltou-lhe a técnica. Então, basicamente, o que me parece que o Senado deve fazer é pegar essa explosão de boas intenções que rondam o espírito do projeto e traduzi-lo num corpo técnico, redacional, correto e técnico. Todos os códigos civis, todos, do mundo inteiro, falam que os animais, embora seja uma terceira categoria, a eles serão aplicadas regras de coisas no que couber. Por quê? Porque é evidente que, e ninguém está defendendo o contrário, que eu vou poder continuar tendo propriedade de animais. É evidente que o cachorro de estimação que a pessoa tem, que ela vai vender, os filhotes que ela vai vender, ela vai poder continuar vendendo, porque o animal, ele evidentemente pode ser objeto de propriedade. Então, as regras de coisas têm que ser aplicadas para animais. Isso não dá para... é uma realidade inafastável. A primeira semana de esforço concentrado foi bastante produtiva. Foram votações no plenário do Senado, nas comissões e audiências públicas pela manhã e à tarde. Mais detalhes sobre os destaques da semana com a jornalista Sheila Assunção, da Agência Senado. Olá, Sheila. Olá, Amy. Realmente foi uma semana muito produtiva. Entre terça e quinta-feira, foram mais de 20 reuniões de comissões. Algumas debateram temas como os investimentos da Vale em contrapartida por concessões de ferrovias e a participação do Brasil na próxima Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a chamada COP24, que acontece em dezembro na Polônia. Em outras comissões, os senadores votaram diversos projetos. Na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, foi aprovada a sugestão enviada pelo portal e-Cidadania que obriga os planos de saúde a incluir o tratamento do tabagismo, a dependência do cigarro, no rol de coberturas obrigatórias. Agora, essa proposta passa a tramitar no Senado como projeto de lei e ainda vai ser analisada pelas demais comissões. E no plenário, Sheila, quais foram os destaques das votações? Olha, eu trago hoje a proposta aprovada que aumenta a pena para o estupro coletivo e torna crime a importunação sexual, a chamada vingança pornográfica e a divulgação de cenas de estupro. Para virar lei, só depende da sanção presidencial.
E para saber tudo o que aconteceu no Senado, eu deixo o convite aqui para você que nos assiste a acessar o nosso portal de notícias, senado.leg.br/notícias. Você vai encontrar vídeos, áudios, textos e fotos sobre todo o trabalho feito no Senado. Até a próxima semana. Sheila, muito obrigada pelas informações e até semana que vem. Neste ano, o Congresso Nacional não aprovou nenhuma emenda à Constituição, mas em 30 anos de vigência, a Carta Magna brasileira já recebeu mais de 100 alterações. Confira na reportagem. No dia 5 de outubro de 1988, nascia a 7ª Constituição brasileira. Foram 20 meses de intenso debate envolvendo parlamentares, entidades representativas e cidadãos. O documento marcou a abertura democrática do país e a garantia de direitos sociais. De lá para cá, os parlamentares já fizeram 99 alterações na Carta Magna. A gente não encontra nenhuma outra Constituição democrática do mundo que tenha um número de alterações tão grande como esse, né? Nós temos aí mais de 3, quase 4 alterações da Constituição por ano. A gente pode dizer que o Congresso Nacional esteve alterando a Constituição durante todos esses 30 anos. Neste ano de 2018, não houve nenhuma emenda constitucional. Isso por causa da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. É que pelo artigo 60 da Carta Magna, o texto não pode ser alterado na vigência de intervenção federal. Atualmente, 149 propostas de emenda à Constituição estão paralisadas no Senado e 57 na Câmara dos Deputados. Todos os outros anos, desde 92, quando foi aprovada a primeira emenda constitucional, a Constituição foi alterada de alguma forma. Entre 1 e 8 alterações na Constituição, nós tivemos todos os anos de 92 a 2017. Além das 99 emendas que tramitaram regularmente no Congresso Nacional, em 1993 foi feita uma revisão no texto promulgado 5 anos antes. O resultado foram 6 mudanças na Carta Constitucional, que são contadas à parte das demais. Se é verdade que a Constituição foi muito alterada, o seu núcleo foi praticamente mantido nesses 30 anos. E uma das razões dessa alteração, como eu tinha comentado, é que a nossa Constituição é muito longa e ela trata de uma série de temas. Então, às vezes, para modificar algum aspecto da legislação, você tem que mudar a Constituição, né? Porque esse assunto está constitucionalizado, diferentemente do que ocorre em várias outras democracias do mundo. Gilberto Guerzoni aponta uma possível solução para diminuir a quantidade de emendas à Constituição. No ponto de vista técnico, seria buscar desconstitucionalizar o máximo de assuntos possíveis, né? Ou seja, a gente tirar da Constituição tudo aquilo que não é tipicamente constitucional. Mas essa é uma questão política. Os deputados e senadores se consideram mais seguros quando a matéria é introduzida na Constituição. É um pouco o temor da lei, o temor da medida provisória, né? Um temor grande de que, tirando a matéria da Constituição, o governo possa legislar sobre o tema por medida provisória. A Constituição de 88 permitiu que o Brasil evoluísse no combate à corrupção. É a opinião do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Veja na coluna Constituição 30 anos. O artigo 37 da Constituição brasileira traz os 5 princípios que o governo federal, estados, municípios, servidores, políticos e empresas públicas precisam seguir na hora de atuar. Legalidade é agir de acordo com a lei. Impessoalidade é não privilegiar ninguém. Moralidade é fazer o que é correto. Publicidade é ser transparente e eficiência, não desperdiçar os recursos públicos. De acordo com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, esses princípios e outros pontos da Constituição que fortalecem as instituições foram o que permitiu que o país evoluísse no combate à corrupção. A Constituição brasileira, se não é a melhor, eu diria que está entre as 3 melhores do mundo. Trouxe um código de ética na administração pública. Apostou muito no fortalecimento das instituições. Ao se fortalecerem, possibilitaram um combate à corrupção. O que fez o Constituinte? Fortaleceu o ramo justiça. Não só o Supremo, o Poder Judiciário, mas aqueles que acessam a justiça. Crises, todos os países vivem.
É porque os países superam as crises, porque as instituições estão fortes. O ministro também falou sobre outros avanços da Constituição, como os direitos do consumidor e a proteção ao meio ambiente, sobre a reforma da Previdência e sobre os artigos ainda não regulamentados. Na opinião dele, o direito de greve do servidor público é o único vácuo que existe de fato. A entrevista completa você assiste no programa Constituição 30 anos. O Supremo Tribunal Federal anunciou a proposta de reajuste de 16,38% nos salários dos ministros da Corte. A proposta vai ser encaminhada ao Ministério do Planejamento, responsável por elaborar o Orçamento Geral da União, e depois o texto passa pela análise do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, comentou a proposta do Supremo e disse que é preciso respeitar a independência dos poderes. Vamos verificar, vamos fazer um debate sobre isso, sem assodamento. Eu acho que é preciso que a gente analise essa questão dos salários e que a gente tire, inclusive, outro tipo de penduricalho, como dizem, né, na gíria. Então, é preciso a gente nesse momento, ter muita calma, analisar com clareza, com calma, sem nenhum assodamento, porque compreendemos o momento em que vivemos do ponto de vista da economia, mas também devemos compreender, né, que cada poder é autônomo e cada poder pode tomar as suas próprias decisões, desde que não ultrapasse o teto. Hoje a gente recebe aqui no Senado Notícias o nosso comentarista internacional, Marcos Magalhães. E vamos falar de eleições, não é, Marcos? Sim, olá, Eni. Olá a vocês. Pois é, o nosso tema de hoje são as eleições de outubro. Estão prontos para votar nas eleições 147 milhões de eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Como sabemos, serão eleitos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República. Mas como é que ficam os brasileiros no exterior? Como é que eles podem participar desse momento político? Segundo o Itamaraty, vivem hoje no exterior cerca de 3 milhões de brasileiros espalhados pelos 5 continentes. Mas apenas 500 mil estão cadastrados na Justiça Eleitoral. No dia 7 de outubro, esses 500 mil vão poder votar para presidente da República, mas não para deputados, por exemplo. Essa situação pode vir a mudar no futuro. Está pronto para discussão em segundo turno uma proposta de emenda à Constituição que permite a eleição de deputados federais pelos brasileiros no exterior. Essa proposta já tramita há bastante tempo, não é? Sim, tramita. Ela foi apresentada em 2005 e aprovada em primeiro turno em 2009. Faltam 2 sessões de discussão para que possa ser colocada em votação em segundo turno. Se ela for aprovada, será então enviada à Câmara dos Deputados. A proposta permite a criação de uma bancada de representantes dos brasileiros que vivem no exterior. Esta seria uma maneira de dar a eles uma voz no parlamento. Alguns países já adotam essa prática, como a Itália, por exemplo. No momento, por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro, nenhuma proposta de emenda à Constituição pode ser votada no Congresso Nacional. Mas ela pode voltar a ser discutida logo depois do fim da intervenção. Os senadores vão decidir, então, quando vão voltar a debater esse tema que interessa de perto aos brasileiros que estão fora do país. Marcos, muito obrigada pelas suas informações e até a próxima semana. Até a próxima, muito obrigado. E desde 2010, quem mora no Brasil, mas não está no domicílio eleitoral em dias de eleição, pode votar para presidente da República em outro município brasileiro. Neste ano, esse direito foi ampliado. Quem estiver viajando também vai poder participar da escolha dos outros cargos. Mas existem algumas regras para isso. Veja na reportagem de Karine Beluso. A Ana Clara é eleitora de Brasília e está com viagem marcada para São Paulo no primeiro turno das eleições. Mesmo assim, ela vai votar. Eu estou muito empolgada para votar, é a primeira eleição e eu, a princípio, pensei apenas em justificar o meu voto, mas eu acho que é muito importante, acho que cada voto a mais ou a menos faz muita diferença. Mas a estudante só vai poder participar da escolha para presidente da República. É que para votar para todos os cargos, o eleitor precisa estar dentro do estado de domicílio, ou, no caso da Ana Clara, no Distrito Federal.
também deve transferir o título temporariamente para a situação em trânsito. Se ele transferir o título, né, para o voto em trânsito dentro do estado dele, ele vai poder votar para todos os cargos. Então, eu sou de São Paulo, por exemplo, e eu votar na Bahia, eu fizer o voto em trânsito para a Bahia, eu só vou votar para presidente. Agora, se eu estou em São Paulo e votar no interior de São Paulo, por exemplo, e fizer essa alteração, eu vou poder votar para todos os cargos, o deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. As eleições gerais de 2018 trazem mais uma inovação. O voto em trânsito nessa eleição vai poder ocorrer nas capitais e nos municípios acima de 100 mil eleitores. Isso é uma novidade também, antes era só nas capitais. Isso começou com a reforma que teve em 2015 da legislação eleitoral e a eleição de 2016 foi eleição municipal, então não tem sempre para eleição geral. Então, se você é eleitor em situação regular e já sabe que vai estar fora da cidade onde vota, você tem até dia 23 de agosto para se cadastrar na Justiça Eleitoral e poder votar em trânsito. É só ir a qualquer cartório eleitoral, apresentar um documento oficial com foto e indicar um município com mais de 100 mil eleitores. Isso vale também para quem mora no exterior e estiver aqui no Brasil durante as eleições. Mas não é possível o voto em trânsito em urnas instaladas fora do país. É importante falar o seguinte também. O eleitor ele transferiu o título para temporário, né, que é só para essa eleição, para essa outra localidade. Se por acaso ele cancelar a viagem e ele estiver aqui no domicílio eleitoral dele, no dia da eleição ele vai ter que justificar. Porque a urna da sessão dele, que ele estaria acostumado a votar, não vai ter o nome dele lá, ele vai estar no nome da outra urna. E essa transferência temporária do título de eleitor é opcional em mais 3 casos. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem optar por sessões adaptadas. Presos provisórios e adolescentes em unidades de internação podem usar as urnas das instituições onde estão reclusos. E militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço podem votar na seção mais próxima de seus locais de trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral acredita que essa é uma forma de estimular a participação nas eleições. É mais um mecanismo de inclusão para que todos possam realmente votar. É um mecanismo da Justiça Eleitoral poder tornar mais participativo ainda o processo eleitoral brasileiro. Precisa, sim, de uma mudança e o voto de cada pessoa vai fazer diferença para isso. Então, é aquela coisa de ir consciente para as urnas, aí fazer um voto certo. O 4º episódio da série sobre segurança pública põe em foco a questão carcerária e a lei de drogas no Brasil. Para os especialistas entrevistados, esses são 2 pontos que exigem um debate urgente na busca de alternativas para a redução da criminalidade e da violência. O Canadá tem 35 milhões de habitantes e um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo. Em junho, o parlamento aprovou uma nova lei da maconha, com 2 objetivos: manter a droga longe do alcance dos jovens e tirar das mãos do crime organizado um negócio avaliado em 4 bilhões de dólares ao ano. Para a pesquisadora Andrea Galassi, o Brasil erra em penalizar os consumidores de cannabis. Por ser uma substância ilícita, que tem uma demanda que é permanente e crescente, e por ser uma substância altamente rentável, esses grupos brigam entre si pelo monopólio de áreas que eles vão destinar a substância, de países que eles vão exportar essa substância e, consequentemente, gera o quê? Todas as cenas de violência que a gente observa. O Brasil é o 4º país do mundo em população carcerária. Dentro das prisões, 726 mil indivíduos disputam um espaço exíguo. 40% sequer foram julgados. Os recém-chegados não têm alternativa senão aderir a uma facção. Um caminho, muitas vezes, sem volta. O custo dessa guerra às drogas, ele é insustentável. Nossa população carcerária subiu muito depois de uma mudança que era para ser benéfica na Lei de Drogas de 2006, que tirou a pena privativa de liberdade dos usuários, mas porque não tirou da esfera criminal, acaba sendo o policial na ponta, sem critérios objetivos, só com critérios subjetivos, que tem que tomar uma decisão. É uso ou é crime? A política de drogas hoje, a política
política pública de enfrentamento ao tráfico está equivocada. A lei de tóxicos, ela precisa ser repensada no ponto de vista de distinguir melhor o usuário de traficante. 30 de maio de 2018. Manifestantes ocupam a Praça dos Três Poderes em mais uma marcha pela legalização da maconha. Na mais recente pesquisa de opinião, 66% dos brasileiros declararam que fumar maconha deveria continuar sendo proibido por lei. Para 32%, deveria deixar de ser crime. E 2% se recusaram a responder. Quando uma sugestão popular reúne 20 mil assinaturas, ela é colocada em debate dentro da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal e pode virar projeto de lei. A ideia original era descriminalizar o uso industrial, medicinal e recreativo da planta da maconha. Mas para que a sugestão chegasse aqui como projeto de lei, na Comissão de Assuntos Sociais, o acordo possível foi em torno de um texto que descriminaliza apenas o uso medicinal, o cultivo e uso para fins medicinais. Um dos convidados da comissão, o pediatra João Paulo Becker Lotufo, lidera uma campanha preventiva com ampla divulgação dos efeitos negativos das drogas nas crianças e adolescentes, inclusive a maconha. Se nós formos discutir isso do ponto de vista de saúde, é um grande problema, porque a gente sabe que os países que assim fizeram, nós tivemos o dobro de usuários. E levando-se em conta a saúde, dizendo que cada 100, 30 são dependentes e um vai ter um surto psicótico, se eu tiver 200 utilizando, eu vou ter 60 dependentes e 2 surtos psicóticos. A política de aprisionamento em massa de usuários de drogas, como se fossem traficantes, gera um efeito contrário, um efeito perverso, é um tiro no pé. Ao encarcerar esse indivíduo, você não está diminuindo a violência, você está potencializando a violência dele. E a chance dele ser recrutado pelas facções criminosas aumenta dentro da prisão. A realidade é que em todo o país, a população reclama uma presença maior dos PMs nas ruas. Mas esses postos dos bairros estão vazios, desativados. Prova de que a política de segurança está sujeita às mudanças dos governantes. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.